Meninas têm medo de usar o banheiro na escola por causa dos transgêneros. Uma menina de 10 anos é suspensa por pedir para ser excluída de uma aula de LGBT. Um distrito escolar do Texas vai ensinar crianças sobre sodomia e camisinha. A ONU força uma lei internacional para tornar o aborto um direito humano. Essas são matérias extraídas do site livesitenews.com. Como isso pode ter acontecido? Será que isso foi tudo natural? Foi se desenvolvendo naturalmente de acordo com a evolução da sociedade? Quem tem a intenção de deturpar os fatos mais triviais da vida, como a notória diferença entre meninos e meninas? E principalmente, que fenômeno é esse? Esse é o politicamente correto. Não, em absoluto, isso não começou naturalmente. Isso não faz parte da natureza humana. É uma tentativa de transformar a natureza humana em algo que ela não é. Quem impõe essa estupidez, principalmente às nossas crianças, é inimigo da família e da religião, da liberdade real e não da libertinagem. Curiosamente, os dois mais temidos alvos do pensamento revolucionário, leia-se comunismo, socialismo e globalismo, são estes que impõem essas mudanças que nada tem a ver com a evolução natural das sociedades. O politicamente correto nada mais é do que um filhote do marxismo, puro e simples. Não mais o marxismo, aquele tradicional de Marx, que olha para a economia, mas sim os valores morais. Ao invés dos pobres, os excluídos agora são os grupos minoritários, negros, índios, gays, lésbicas, estrangeiros, mas tudo é a mesma coisa, é a mesma ideia de haver incluídos e excluídos. Antes era a classe burguesa, que era a classe dominante, e os excluídos eram os pobres, os proletários. Hoje não, mudou. E este que está sendo enviado para você agora é um dossiê do politicamente correto, que você vai baixar, e é composto de 11 artigos que foram veiculados nos Estados Unidos na virada do século. Foram traduzidos por português e contam as origens revolucionárias do politicamente correto. Este dossiê ele foi elaborado pelo Olavo de Carvalho e foi dado a mim para os meus estudos, isso já faz quase 20 anos. Eu conheço os pensamentos revolucionários porque eu já fiz parte. Eu já fui membro da Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil. Estive preso durante o governo militar por 2 meses por ser vice-presidente da UNE. E eu conheço muito bem o que é o marxismo, porque eu estudei a fundo, e conheço muito bem também a praxis marxista, a praxis revolucionária, porque estive dentro dela, na Ação Popular. Muitas ideias levaram muitos anos para conseguir sair da minha cabeça. Não é fácil. Desde que você introduz essas mentiras contadas por Marx, Lenin, Engels, Gramsci, etc., é difícil depois se ver livre delas. Por quê? Porque elas são fáceis explicações para tudo. Tudo é explicado.
tudo é facilmente explicado dentro daquilo que está escrito na teoria que explica o mundo da Weltanschauung do marxismo. Muito tempo levei para me livrar disso e às vezes até de vez em quando a mosquinha pega um pouquinho na minha mente. Meu nome é Heitor de Paula e desde o dia exatamente 11 de setembro de 2001, o desabamento das torres, o ataque às torres do World Trade Center, que eu comecei a receber uma série de... Na época era só e-mail, não tinha outras redes sociais, absurdos de que os Estados Unidos mereciam, etc., que eu comecei a ver que aquilo que eu tinha aprendido estava na mente de muita gente. Desde então eu já escrevi mais de 500 artigos, traduzi uns 170 e organizei e participei de 10 ou mais conferências, sendo que uma delas foi um evento bastante importante, com pessoas estrangeiras, ex-presidentes do Uruguai, ex-membros de diplomacia e também de legislativo da Argentina, americanos também, e foi um simpósio sobre democracia e rule of law de 2006, que foi organizado pela Associação Comercial de São Paulo, sob o auspício, quem organizou fui eu, mas sob os auspícios que na época nos forneceu todo o material necessário para o trabalho. Eu já escrevi um livro, logo depois, 2008, 2 anos depois dessa conferência, que resume o pensamento de como chegamos a esse ponto, incluindo o politicamente correto. Esse livro é O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, que foi bastante vendido, teve um sucesso bastante grande, já saiu em 2015 uma segunda edição, agora pela editora Observatório Latino, ligada à Rádio Vox. Eu já fiz mais de 360, se não me engano, são 363 hoje, dia 4 de dezembro, são 363 programas na Rádio Vox, programas principalmente sobre política internacional, mas também com alguns toques de política aqui no Brasil. Esses programas têm tido também um relativo sucesso. E em breve, dentro de alguns dias, eu vou lançar o meu segundo livro. Esse segundo livro é denominado Rumo ao Governo Mundial Totalitário. E o subtítulo é As Grandes Fundações Comunistas, Fabianos e Nazistas. Há muito pouco conhecimento de que esses movimentos revolucionários jamais teriam tido algum sucesso se não tivessem sido altamente financiados. E como quem tem dinheiro não são os proletários, nem os revolucionários, quem tem dinheiro são as grandes fortunas do mundo que são reunidas nas grandes fundações. Creio que esse livro vai dar uma explicação bastante razoável de qual a ligação entre as grandes fundações e as organizações revolucionárias. Mas, falando então em governo mundial,
Olha essa outra matéria recente do mesmo website lifesitenews.com. Arcebispo Vigano diz: o Papa está sujeitando a Igreja a forças poderosas que querem o governo mundial. Até o Concílio Vaticano II, um dos grandes empecilhos para as revoluções marxistas, leninistas, era a Igreja Católica, no mundo ocidental. Era a Igreja Católica. E como em outras paragens pelo mundo, também as religiões, seja o hinduísmo, seja o budismo, também representam sempre muralhas que precisam ser destruídas para poder entrar um pensamento revolucionário. Então, aqui no Ocidente, que é o que interessa, inclusive no novo livro que eu estou lançando, se refere ao Ocidente, nós vemos aqui, então, que o movimento revolucionário mundial precisa primeiro não atacar, como o Gramsci dizia, a Igreja Católica é uma muralha. Não adianta bater com a cabeça. Você vai machucar a cabeça e a muralha vai continuar. É preciso entrar dentro da muralha. E isso aconteceu a partir do Concílio Vaticano II, principalmente com a teologia da libertação, e hoje em dia essa denúncia do arcebispo Vigano mostra claramente que a Igreja está sendo tomada por algo que ataca exatamente o que a Igreja defende, ou deveria continuar defendendo, que são a família e principalmente Deus, a ideia de Deus e aqui no Ocidente, o cristianismo, que também já se espalha pelo resto do mundo. Esse dossiê está sendo distribuído gratuitamente para você e inclui esses bônus. Um discurso hiperpoliticamente correto no parlamento alemão é o vídeo de um deputado do Alternative für Deutschland, que é um partido de direita, tratando a ideologia de gênero, que é uma invenção do PC, da maneira que deve ser tratada, com escárnio. Ele leva alguns minutos, vocês verão isso. Só por esse vídeo já vale baixar o dossiê. É hilário, é interessante, é muito engraçado o que ele faz. Tem ainda 2 artigos. Suécia, politicamente correto contra os livros infantis, de Judith Bergman. E o politicamente correto e a juristocracia, de Ricardo Gustavo Garcia de Mello. Há uma notícia também do Epoch Times, do dia 26 de novembro, que fala sobre a formação de crianças marxistas ativistas. Programas escolares misturados ao marxismo se espalham por todas as Américas. Por força exatamente daquilo que eu denunciei no primeiro livro, que é o Foro de São Paulo, e que hoje já mudou de nome. Envelheceu, caiu, mas continua o mesmo, e hoje se chama Grupo de Puebla. Mas é a mesma coisa exatamente. No próprio dossiê, você terá acesso a 27 livros que foram mencionados nesses artigos. Isso para aqueles que estiverem interessados em aumentar os seus conhecimentos. Esses artigos foram traduzidos por William Shoa, um colaborador fantástico, que traduziu muitos artigos e vídeos por boa vontade, para me ajudar no meu site, e os 2 últimos, infelizmente, ele não pôde traduzir porque ele faleceu. E finalmente foram traduzidos pelo meu filho Frederico de Paula, que está também nessa mesma
gestão, vamos dizer, está sendo o técnico para essa divulgação que eu estou fazendo agora e também para a organização do novo livro. Esse é o primeiro vídeo de um canal que está sendo fundado hoje, vamos dizer. Mas eu pretendo divulgar mais ainda muitos outros vídeos. Por isso, se inscreva, curta a minha página no Facebook e me siga no Twitter. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.